A corrente elétrica em um resistor ôhmico de resistência igual a 1 kΩ é dada em função do tempo conforme o gráfico. Então a gente percebe que a corrente está variando com o tempo. Ele quer saber qual é a energia elétrica dissipada no intervalo de 0 até 50 segundos. Bom, a gente percebe que a corrente está passando por momentos de positivo e negativo, né, mas sempre aí com a mesma amplitude de 10, né, miliamperes. Cuidado aqui com a unidade, né? Se a gente quer calcular a energia, o que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber a potência, né, e o tempo. Né? O tempo a gente já tem em segundos. Agora, a potência a gente não tem. Que informações a gente tem? A gente tem a resistência e a gente tem a corrente. Então, tem alguma forma de a gente calcular a potência sabendo resistência e corrente? Existe, né? R vezes I ao quadrado vezes ΔT. Agora, se a corrente está variando com o tempo, o que você vai precisar saber? Né? Você vai precisar saber a corrente média, né? Para poder utilizar essa corrente média aqui nessa relação. Bom, como a gente está fazendo aqui essa corrente ao quadrado, e aí se a gente calcular a corrente média aqui, a gente vai achar como zero, né? O valor como zero, né? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, é considerar que toda essa corrente é positiva, né? Como a gente vai usar ela ao quadrado no final ali, isso não vai mudar muita coisa. E vamos usar então a figura geométrica formada, que vai ser o quê? Ó, se eu considerar todo mundo como positivo, a minha corrente média quadrática, né, vai ser o quê? Eu vou ter aqui a base 50, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui a corrente média ao quadrado. Vamos calcular a carga total. Ela vai ser base, que vai ser 50, vezes a altura, 10, não esquece que aqui é miliampere, né? E aí com isso você acha a carga total. Então aqui você tem 50, vamos fazer 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 1. Então essa é a carga total que eu tenho aqui nesse intervalo. Vamos substituir então a corrente pela carga total, corrente média pela carga total, sobre tempo, não pode esquecer que essa corrente está ao quadrado. Então agora vamos substituir os dados do problema, mas antes disso eu vou fazer uma simplificação aqui, e agora eu vou ter R vezes QT ao quadrado sobre ΔT. Então agora sim é só substituir os dados do problema, a resistência é 1000, né? Ou seja, 1 kΩ. A carga total é 5 vezes 10 a menos 1, ao quadrado vai dar 25 vezes 10 a menos 2. E o tempo é 50 segundos, então aqui eu tenho 50. Então vamos começar a fazer algumas simplificações. Aqui eu tenho 10 ao quadrado, aqui eu tenho 10 a menos 2. Aqui eu tenho 25 sobre 5, vai dar 5 vezes 1, então 5. A gente está falando de energia, né? Então 5 joules. Bacana? Né? Como ele não pediu nenhuma unidade, né? Não falou em kilojoules, então a gente vai simplesmente usar joules aqui na resposta final, 5 joules. Tá? Então calculamos aí a carga total, substituímos a corrente pela corrente média, levando em consideração aí que essa corrente média pode ser calculada por carga sobre tempo, né? E calculamos a carga total ignorando o sinal aí da variação da corrente. Bacana? Dúvidas nos comentários, pessoal. Um abraço.